Segundo a nossa personagem e denunciante Eulália, a prefeitura tinha total conhecimento sobre as negligências que eram praticadas dentro do abrigo Bom Samaritano. E ainda assim, através da assistente social Ana Pinheiro, encaminhava pacientes para aquele local. Aí a gente começou a busca por lar, porque até então a gente nem sabia quanto custava o valor de uma mensalidade de um lar para cuidar de uma pessoa acamada. É o primeiro caso da minha família, a gente nunca teve ninguém assim. Aí a gente começou a buscar lares, fomos visitar vários, fomos em Novo Hamburgo, em Campo Bom, não tem muitos. A minha mãe não tinha pressão alta, a minha mãe não tinha diabetes, a minha mãe tinha uma vida super saudável, ela caminhava todo dia de tarde. Nem depois da cirurgia minha mãe ficou com nada além das sequelas do AVC. Ela não tinha nada. Aí eu fui procurar a Defensoria Pública e não consegui devido à minha renda. Porque eu acho que são 2 salários mínimos só que tu tem direito à Defensoria Pública. Aí essa minha amiga entrou pra mim com um processo contra o município de Campo Bom e ela pediu o custeio do tratamento da minha mãe. E quando o município aceitou pagar o tratamento, ele aceitou pagar, mas que fosse no Lar Bom Samaritano. Daí só podia ser no Lar Bom Samaritano, que é um lar. Eu nem conhecia esse lar, porque quando a gente foi visitar lares aqui em Campo Bom, a gente não... Eu já tinha ouvido falar, mas a gente não procurou esse lar. Eles me encaminharam para uma entrevista com a assistente social do município, a Ana Pinheiro. Quando eu comentei lá no lar em Novo Hamburgo que a minha mãe estava internada, que o município tinha aceito trazer ela para o Lar Bom Samaritano, tinha uma enfermeira de lá que me disse para eu não deixar. Que ela falou assim que ela já tinha trabalhado no Lar Bom Samaritano e que o Lar Bom Samaritano dava para os pacientes resto de merenda escolar para eles comer e que eles tratavam muito mal os pacientes. Aí, naqueles mesmos dias, eles me mandaram falar com a assistente social, Ana Pinheiro. Aí a Ana me convenceu, eu tive uma entrevista com ela lá dentro da prefeitura, ela me convenceu a levar minha mãe para lá. Ela disse que ela tinha feito uma visita fazia umas 2 semanas ao lar, que o lar era ótimo, excelente, que tinha todo o aparato para cuidar da minha mãe, que tinha excelentes condições de cuidar da minha mãe. E que eu não precisava ter medo, que era para eu levar lá, se eu quisesse eu podia fazer uma visita no lar antes de levar minha mãe lá. Eu confiei nela e até eu tinha tentado marcar uma visita, mas é bem difícil marcar visita no Lar Bom Samaritano. Eu tinha tentado marcar uma visita, mas não deu tempo. Naquela mesma semana veio a ordem judicial para minha mãe ser levada no Lar Bom Samaritano. Chegando lá, de cara eu já não gostei do lugar. Porque o lugar tem um cheiro horrível, um cheiro fétido, cheiro de podre. E aí nós pedimos para visitar o lar naquela tarde, então, né, já que a gente estava lá e não foi autorizado. Aí a gente foi lá na administração falar com a Franciele, que era... Eu nem sabia que ela era diretora, eu achei, na verdade, que ela era só uma assistente administrativa lá. Até mesmo pela forma dela tratar as pessoas, sempre mal educada, arrogante. Então, a primeira coisa que ela me perguntou foi o número do benefício da minha mãe. Só que no processo que a gente colocou, a prefeitura ia custear 100% do tratamento, sem o valor do benefício da minha mãe. Aí ela falou que não, que eu tinha que passar o número do benefício para ela conseguir retirar o benefício todo mês, que isso não seria Ela falou que isso era para facilitar a minha vida, que eu não ia precisar ir lá tirar o benefício e levar para ela mesma podia pegar. Aí, como eu sou uma pessoa muito desconfiada, aí ela me deu um contrato para assinar e eu fui ler o contrato, porque eu não assino nada sem ler. E ela, nitidamente, ela ficou incomodada porque eu li o contrato. Aí ela me disse que lá ninguém lia o contrato antes de assinar, que todo mundo assinava e confiava no Lar Bom Samaritano. Pra mim era como se entrar num presídio, porque eu não podia entrar com bolsa, não podia entrar com celular. A gente tinha que marcar a hora pra ver a minha mãe, coisa que nenhum outro lar faz isso. Mas no Lar Bom Samaritano não era assim. A gente tinha que marcar o horário, e mesmo com o horário marcado, quando eu chegava lá, tinha que esperar mais de 1 hora pra poder entrar. E aquilo começou a me incomodar, porque
tinha coisa errada lá. Perguntei pra ela, ela me disse que era por causa dos ex-dependentes químicos, que a minha mãe ficou 15 dias nesse lar. No segundo dia que ela estava lá, eu levei toda a relação de material que ela pediu, desde shampoo, sabonete, lençol, fronha, travesseiro, tudo, toalha, levei tudo pra lá. Ela ficou 15 dias lá sem tomar banho, sem tomar remédio. E a minha mãe, quando a gente ia lá visitar ela estava sempre, era inverno, ela estava sempre tampada com o cobertor. Mas se tu tirasse o cobertor de cima dela, coisa que eu sempre fazia, porque eu sempre olhava ela dos pés à cabeça, para ver se estava tudo bem, tu não conseguia aguentar o cheiro, o fedor. Outra vez, quando eu cheguei lá, a minha mãe estava com a mão machucada, arranhada. Isso foi a última vez, que daí logo ela foi transferida para o outro lar. Ela estava com uma das mãos assim toda arranhada e roxa. Quando eu soube que eram só ex-dependentes químicos que cuidavam dela, eu fiquei mais preocupada ainda. A minha mãe sempre ficou em lar feminino, onde era só mulher, para cuidar dela, para dar banho, para qualquer coisa. E lá, né, eram jovens que estavam se tratando. Aí a minha dúvida era, como que uma pessoa que tem um problema de saúde, que está se tratando do seu problema, vai cuidar de outra com um problema maior? Não. Isso é inadmissível. Quanto tempo eles estavam lá dentro sem uma mulher, sem ter uma relação sexual? A minha mãe era um prato cheio para isso. A minha mãe não gritava, a minha mãe não conseguia falar. E aí então a gente estava o processo tramitando pra gente conseguir tirá-la de lá. Porque como ela entrou com ordem judicial, a minha advogada explicou que ela só podia sair com outra ordem judicial. E aí nós passamos. Esses 15 dias eu passei em função de conseguir uma ordem judicial para tirá-la de lá. Nessas semanas aí então, eu voltei na prefeitura, eu falei com a Ana Pinheiro de novo, eu alertei ela de que quem cuidava dos pacientes acamados eram os ex-dependentes químicos. Eu falei tudo pra ela, eu disse que eu tava com medo, que eu ia pedir pra tirar minha mãe de lá, porque eu não queria mais que ela ficasse lá. Eu contei do cheiro ruim, eu contei das pessoas. Quando eu ia visitar minha mãe, ela... era perturbador, porque tinha pessoas nos quartos ao lado, eles ficavam amarrados, eles ficavam gritando durante o dia, eles ficavam gritando o tempo todo, gritando como se eles estivessem, não sei, desesperados para sair, assim. E lá era um ambiente muito pesado, muito perturbador para ela ficar, com barulho toda hora, gritos, era muito horrível. Aí então veio a ordem judicial para minha mãe ser retirada de lá. Aí teve um dia de noite que eu cheguei do trabalho, achando que a minha mãe estava no lar Bom Samaritano. A enfermeira do lar lá de Novo Hamburgo, que a minha mãe tinha saído, me ligou para me pedir remédio. Aí eu disse para ela, como assim? Por que tu quer remédio? Ah, porque a tua mãe tá aqui. Ou seja, eles removeram a minha mãe sem eu saber. Eles simplesmente pegaram a minha mãe do lar Bom Samaritano e levaram para o outro lar como se ela fosse uma indigente, como se ela não tivesse ninguém. Aí no outro dia, quando eu fui até o lar Bom Samaritano pedir os remédios, eu contei, porque antes de entrar eu contei quantos comprimidos tinha, e eu contei quando eu peguei, tinha o mesmo número. A minha mãe não tinha tomado remédio nenhum. Foi a conclusão que eles tiraram, porque ela falou que ela chegou lá tão fedida, tão suja, ela falou que eles tiveram que dar banho nela de banheira. Só que aquele dia ela falou que eles botaram ela dentro da banheira e deixaram ela um pouquinho de molho pra poder ela ficar bem limpa. Aí começou mais um drama lá no lar Bom Samaritano, porque eles me falaram, a Franciele me falou que eles não devolvem os pertences do paciente. Aí eu disse, não, o da minha mãe tu vai devolver. Aí também a gente tinha levado pra minha mãe um aspirador de traqueostomia, porque isso tem que ser pessoal, né? Aí a gente tinha comprado a gente fez uma vaquinha entre os meus familiares para comprar, porque é mais de R$300 um aspirador de traqueostomia. Aí eu disse pra ela que eu queria ao menos um aspirador. Aí a minha irmã ligou pra Franciele e a Franciele xingou a minha irmã. A Franciele disse que desde que essa famíliazinha tinha ido lá pro lar Bom Samaritano, ela só tinha tido problemas. Aí eu disse pra minha irmã, não, isso a gente vai precisar, e a gente vai ter que ir lá, nem que a gente tire a força lá de dentro, a gente vai ter que ir lá buscar. Que ela devolveu o aspirador. As outras coisas eu deixei lá, porque não vai nos fazer falta. Quanto ao lar Bom Samaritano, o que eu posso afirmar é que eles trataram mal a minha mãe. E o
município de Campo Bom, ele é conivente com o Lar Bom Samaritano. Ele sabe o que passa lá, mas para eles está escondido. E eu tenho certeza que o município sabe do que se passa lá dentro. Porque tem também o Dr. Paulo Tigre, que eu vi ele várias vezes lá dentro, e ele já foi vereador, ou ele é, eu não sei, porque eu não voto em Campo Bom. E eu já vi ele lá dentro, ele assinava laudos lá pro lar. Aí eu pensei assim, o político tá lá pra ser a favor do povo. O vereador tá lá eleito pelo voto popular. Ele era a primeira pessoa a sair, a contar, a fechar o lar, a fazer alguma coisa. Ele não fazia nada. Ele ainda assinava laudo pro lar. Ele ia lá tratar, entre aspas, dos pacientes. Ele era totalmente... o município sabe de tudo que acontece lá. Ainda no mês de novembro, o vereador Vitor, da bancada do PCdoB, aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Bom, fez um requerimento de informação, no qual intimava o prefeito Faisal Caram, se aprovado o requerimento, a prestar esclarecimentos sobre o envolvimento do dinheiro público para com o abrigo Bom Samaritano no município de Campo Bom. Como o requerimento não foi aprovado, o vereador Vitor ficou sem as informações que gostaria. Mas a partir destas denúncias, o Busca Já RS reacende os debates e isso pode tornar possível aprovar esta intimação para que o prefeito Faisal Caram preste os esclarecimentos sobre o envolvimento do dinheiro público para com o abrigo Bom Samaritano. Bom, a gente entrou com um pedido de um requerimento de informação para saber esclarecimentos, né, acerca da situação que pela imprensa ficamos sabendo, né, do Bom Samaritano, Lar Bom Samaritano, do seu diretor preso e toda aquela questão que envolve, né, são várias pessoas que tinham atendimento lá no Lar Bom Samaritano. Nós queríamos obter algumas informações acerca se existia visitas periódicas do Conselho Municipal de Assistência Social, enfim, da fiscalização de higiene, essas coisas básicas aí. Se existia, não é, a gente queria o relatório, não é, produzido por essas visitas periódicas para comprovar, não é, para detectar se tinha algum problema ou não no funcionamento da casa. Muitas pessoas da comunidade nos procuraram, né, a respeito disso, e a gente queria obter informações apenas da situação lá, porque afinal de contas, né, o município repassou muito dinheiro ao longo de vários anos para lá, né, para aquele lar, o Lar Bom Samaritano, e se eu repasso, eu tenho que fiscalizar, né? Então a gente entende que deveria de ter havido essa fiscalização. Agora, o que me estranhou foi os vereadores, a maioria dos vereadores, né, da bancada de situação, ter rejeitado um pedido de informação, que é uma das premissas do vereador, de obter informações. Ou seja, não precisa ir ao Ministério Público, até mesmo porque, não é, o pedido que eu fiz de informação ao Executivo é para obter essas informações, que afinal não é o Ministério Público que repassou recursos, não é, para, através de convênio com o Lar Samaritano, Bom Samaritano, muito pelo contrário, é o município. Então, cabe ao município responder isso. E quando tu ia lá, não sei se vocês já entraram lá ou se vocês conseguiram entrar lá, os outros idosos que comiam comida, entre aspas, era uma lavagem. Eu tinha nojo de ver eles comendo. Eu preferia não olhar quando eles comiam. Tu ia lá e tu via aquelas vó comendo uma lavagem, sabe? É degradante, assim. Aquilo parecia um zoológico. Era um zoológico aquilo lá. E sabe, as pessoas trancadas dentro do quarto, gritando, pedindo pra sair.